Bênção de Deus. Cara, hoje a palavra tá poderosa, eu quero compartilhar algo com vocês. De uma forma mais dinâmica hoje, né? Conosco também o Carlos Daniel, Marcela, lá de São Félix. O Douglas também está conosco, grande irmão. Paz, meu irmão. Bênção de Deus. Amém, o Carlos, um abraço para toda a sua família. Eu creio que junto com o Carlos tá seu tio também, né? Sua mãe, um abraço para todos vocês. Para toda a sua família, né? Para o seu pai, para todo o pessoal aí do Pontal. Conosco também a Cálita Esteves. Pessoal, enquanto o povo vai entrando aí, a gente já vai começar, na verdade, esse assunto que a gente vai estar meditando hoje. Quando nós começamos a fazer as nossas transmissões, a gente começou falando sobre Salmo 91, sobre a proteção do Senhor, mas nesses últimos dias o Senhor tem me incomodado a trazer uma palavra um pouco diferente para vocês. E vai ser algo revelador, eu creio nisso, porque é um texto que nós já conhecemos há bastante tempo, mas o que eu já vi de irmão entendendo esse texto errado não está escrito. E, cara, nesses dias de... Ok, voltei, nego me ligando na hora dessa, maravilha. Então, nesse tempo de pandemia, eu creio que vai ser ainda mais profundo, mais revelador essa palavra que o Senhor tem para nós, tá bom? Por que isso? Quando eu falei sobre esses dias que nós estamos vivendo, né, são dias completamente novos, dias de pandemia, de isolamento social, né, o povo todo com medo. Isso, querendo ou não, é natural, mas nós não vivemos no natural, nós vivemos no sobrenatural. Então, eu creio que eu e você já temos essa revelação. Você e eu estamos debaixo da proteção do Senhor. Então, no começo dessa pandemia, o Senhor trouxe ao nosso coração essa palavra. Nós estamos escondidos no Senhor. Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso, é o nosso baluarte. É nele que nós nos escondemos. É nele que nós estamos protegidos. Por quê? Porque de fato você precisa começar a enxergar dessa forma. Cristo para nós hoje, quando você pega pecado no Novo Testamento, na maioria das vezes o pecado é tratado como um lugar. Isso é interessante porque muda completamente o contexto que nós observamos o pecado. Então muitas pessoas dizem, olha, eu estou em pecado, o fulano está em pecado. Ok, isso existe, existe. Mas quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós mudamos de lugar. A gente estava num lugar chamado pecado e hoje nós estamos num lugar chamado Cristo. Então nós sempre ministramos, né? Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Em aqui é lugar mesmo, porque você está dentro de Cristo, está escondido no Senhor. Amém? Um abraço para o Rafa, para o Douglas, para a Larissa, para o Patrick que está entrando aí. Amém? Um abraço para todos vocês. Rafa, um abraço, meu irmão. Então, creia nisso, você está escondido no Senhor. Quando Deus olha para você, Ele enxerga Cristo, Ele não enxerga você. Então, assim como a luva, a mão está dentro de uma luva, nós estamos dentro de Cristo. Quem olha para uma mão enluvada, ele vê a luva, ele não vê a mão está lá dentro. Então, eu e você estamos escondidos no Senhor desta forma. Amém? Você está escondido em Cristo. Ele é a minha e a sua proteção. E quando Deus olha para mim e para você, Ele enxerga Cristo. Amém? Então, por que é importante você entender isso? Porque esta posição em que você e eu nos encontramos, o fato de você estar escondido em Cristo, traz consigo uma autoridade. Então, você hoje possui uma autoridade sobrenatural. Então, nós pregamos e ministramos no passado a respeito de você estar protegido pelo Senhor. Amém, isso é verdade. Mas, além disso, você ainda possui uma autoridade confiada a você para determinar as circunstâncias ao seu redor, para determinar aonde o diabo pode agir ou não agir. Você tem o poder de direcionar ou impedir o agir, o ataque do inferno contra você e contra a sua família. Amém? E nesta palavra de hoje você vai ter essa revelação poderosa. Amém? Para a gente começar, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Então lá em Efésios capítulo 1, você abre sua Bíblia e está uma mensagem lá poderosa nos esperando. O que diz? Abra aí, Efésios capítulo 1. Qual versículo, Felipe? No versículo 20 e 22, ao 22. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente mundo,
mas também no mundo que há de vir, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, olha o que a palavra está dizendo. Que o Senhor colocou Jesus numa posição que quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele passou a se assentar à direita de Deus. A direita aqui é algo muito importante, porque quando o rei tinha um trono, a segunda pessoa mais importante do reino ficava à sua direita. Jesus agora está assentado à destra de Deus, Pai. Então ele está lá, e ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de toda autoridade, de todo corte de demônios. Qualquer coisa está debaixo da autoridade do Senhor. Aí você vai dizer para mim, Felipe, mas, poxa, isso aí tá, eu creio nisso, amém. Mas está falando a respeito de Jesus. Ótimo observador que você é, realmente está falando sobre Jesus. Mas você precisa entender algo fundamental. Vai lá para o capítulo 2, versículo 6. Um abraço para a Aniele, que pode estar entrando aí, um abraço, Aniele. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uau! Então, se Jesus está no lugar de autoridade hoje, à destra do Deus Pai, sobre toda autoridade, sobre todo principado, sobre todo poder, acontece algo legal com você. Quando você recebe a Cristo, assim como ele ressuscitou, você passa a ressuscitar. E ele nos faz assentar juntamente com ele nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Grifa na sua Bíblia aí, está em Cristo. Por que em Cristo? Porque você está dentro dele agora. Então, onde Cristo está sentado, você também está sentado. A autoridade que está em Cristo hoje também está sobre a sua vida. Uau! É por isso que quando você ora, a sua oração é um cheque em branco assinado por Jesus. É por isso que no final você fala, olha, em nome de Jesus. O que significa em nome de Jesus? É porque está dizendo, olha, a minha oração é uma ordenança que eu estou proferindo, mas a autoridade de Cristo. É como se Cristo estivesse dizendo, é como se Cristo estivesse ordenando aquilo que você acaba de ordenar. Amém? Você está entendendo isso? Então, já aqui, de cara, você entende que é um poder reservado para você e para a sua família. E aí o que acontece? Assim como tudo na nova aliança, ou você crê e usufrui e recebe, ou você não crê. E aí você perde a oportunidade de desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Meu irmão, você tem autoridade para determinar até onde o diabo pode ir na sua vida. Opa, eu sou filho amado, justiça de Deus em Cristo Jesus. A autoridade do Senhor está sobre a minha vida e eu repreendo. Eu não permito isso, eu não permito aquilo. Eu ordeno agora, bata em retirada. Essa autoridade foi dada a você. Mas, hoje, a revelação que eu tenho para você é algo ainda mais profundo. Por quê? Porque ainda em Efésios, quando você vai lá em Efésios, lá no capítulo 6, a palavra do Senhor nos traz uma revelação, uma alegoria, aí que entra o pulo do gato, que muitas pessoas interpretam de maneira equivocada, mas que, cara, é revelação de Deus para o seu coração. Muitas pessoas interpretam equivocadamente. Cara, mas se você entender de uma forma revelada pelo Espírito Santo, eu creio que vai mudar a sua vida daqui para frente. Amém? Eu creio nisso. Então vamos lá. Onde está isso, Felipe? Efésios capítulo 6, versículo 10. Tá? Eu anotei aqui o 14. Então grifo 10. Né? Porque o que o 10 está dizendo? Que o Senhor reservou para mim e para você uma armadura. E essa armadura é para você se tornar inabalável. O que é inabalável? É algo que não se abala, não se move, não perde as estribeiras. Ele não é balançado pelo vento da tempestade, não. Então, alguém que tem essa armadura, ele vai resistir ao dia mau. Uau, amém? Laiana, paz. Seja bem-vinda, querido. Então, é isso. Começa agora, então, a palavra daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Amém, Raíssa? Um abraço, saudade, querida. Seja bem-vindo. Então, Efésios capítulo 6, versículo 10 nos apresenta a armadura, mas nós iremos ler a partir do 14. Então, Efésios capítulo 6, versículo 14, olha o que diz. Minha Bíblia aqui está maravilha. Vamos lá. Estai, pois, firmes. Ou seja, você quer a receita para permanecer firme, você quer a receita para permanecer inabalável. Seja bem-vinda, Fabi. É simples. Aí ele fala, usa a armadura. O que é a armadura? Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, presta atenção nisso aqui, isso aqui é poderoso. Aqui, a alegoria que está para nós é de uma armadura. E você precisa entender como é que funciona essa armadura. Por que isso é importante? Porque toda essa armadura aqui traz aspectos do Evangelho do Senhor para você. Isso aqui é tremendo. Se você pegar isso aqui, o fio da meada, você não erra ou não. Então, essa alegoria aqui não está falando de uma armadura metafísica, não está falando aqui de algo místico. Então tem muito irmão que ele crê que ele põe um capacete da salvação, que ele coloca a couraça da justiça, uma couraça espiritual. Ele crê que existe uma armadura que ele está usando. Mas não é isso. Não existe essa armadura mística. Isso aqui não é misticismo. Isso aqui é palavra de Deus, que tem poder para mudar a sua história. Amém? Então nós vamos entender isso. Primeiro ponto então que você precisa entender é esse. Não é uma armadura mística. É palavra de Deus para mim e para você. É revelação para você se tornar inabalável. Então, Felipe, como é que eu vou vestir essa armadura? Primeiro você precisa entender qual é essa armadura. Então vamos lá. O primeiro aspecto da armadura está aí que você acabou de ler. Qual que é? Um abraço para o pessoal que está chegando. Matheus Ramos, pregador abençoado. A Silvana, Matheus, Ana Júlia, a Késia. Um abraço, gente. Um abraço para todos. Então o primeiro aspecto é cingindo-vos com a verdade. Então, o primeiro aspecto da armadura que está nos dizendo aqui é uma cinta. É um cinto que você coloca. O soldado ele usava essa cinta não só para tornar a armadura firme, para segurar a armadura, né, da cintura para baixo, mas era o lugar onde ele colocava a espada também. Mas aí, o que esse cinto está falando? Está falando de um cinto da verdade. Então, ele está dizendo, olha, cinge-vos, ou seja, coloque o cinto da verdade. E aí eu pergunto para você agora que está ligado comigo, qual é a verdade? O que é a verdade? Vamos lá, é agora que vai ter aqui divisões, é aqui agora que vai separar os grandes dos pequenos. O que é de fato a verdade? Você vai falar para mim, Felipe, a palavra de Deus é a verdade. Amém, eu vou concordar com você. Só que, meu irmão, toda a Bíblia não é a verdade de Deus para você. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é verdade, é verdadeira, é palavra de Deus. Mas a verdade aqui não pode ser toda a palavra. A verdade aqui não pode ser toda a Bíblia. Por quê? É simples. Se você for lá atrás, na verdade, volta um pouquinho na sua Bíblia, lá em João, capítulo 8, versículo 32, volta lá rapidinho. Você vai ver que Jesus, ele vira para uns fariseus e fala o seguinte, fariseus, cara, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Se de fato vocês conhecerem a verdade, verdadeiramente sereis livres. Tá, Felipe, mas o que isso tem a ver? Primeira coisa que você tem que entender, fariseu, ele era um religioso, estudioso da lei, estudioso das palavras, das escrituras sagradas. O que isso muda? Primeira coisa, fariseu, ele conhecia o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, de cor e salteado. Eu creio que você é um irmão abençoado, já tem tempo, e você não decorou isso ainda. Eu acho difícil decorar, mas os fariseus conheciam os 5 livros da Bíblia de cor e salteado. Além disso, eram estudiosos dos profetas, Zacarias, Isaías, todos os profetas do Antigo Testamento, eles conheciam muito bem. Eles não só liam, mas estudavam e lecionavam. Então, eles conheciam a lei, a Torá, o Antigo Testamento de cor. Era algo comum para eles. Mas Jesus vira para eles e fala, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade aqui não pode ser o Pentateuco, não pode ser a lei, não pode ser o Antigo Testamento. Por quê? Porque os fariseus já conheciam a palavra de Deus, eles já conheciam as escrituras sagradas. Então a verdade aqui é algo que eu e você precisamos conhecer. Eu creio que você já conhece. Qual que é a verdade então, Felipe? É o Evangelho do Senhor. É o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. De Cristo, nosso Senhor Jesus.
aquele que morreu na cruz para pagar o meu e o seu pecado. É simples, Felipe, isso aí todo mundo sabe. Nem todos. Alguns falam isso, pregam isso, mas não creem nisso. Que Cristo morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Quando você crê nisso, uau, você conheceu a verdade. E de fato agora você é livre. Então o primeiro aspecto para dar firmeza em você, a cinta que você precisa vestir para receber firmeza, é a verdade do Evangelho. Sabe que tem muita gente que ele entra para a igreja, ele passa a ser crente, ele fica ali 3, 4, 5 meses, 6 meses, mas ele desvia e nunca mais volta. Sabe que tem gente que tenta permanecer na fé, mas não consegue? É porque ele vai na igreja, ele ouve a palavra, ele lê a Bíblia, ele ouve pregações, ele participa do louvor, ele jejua, ele ora, mas ele não entendeu a verdade. E só tem firmeza, meu irmão, se tiver cinto. Só tem firmeza se você conhecer de fato a verdade. Sem a verdade não há firmeza. Ah, Felipe, mas não tem firmeza. Amém? Você está entendendo isso? Primeiro ponto da armadura de Deus: a cinta da verdade. Creia na verdade do Evangelho. A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um homem verdadeiro, não, ele é a própria verdade. Então a verdade é Cristo. E aí o que a Bíblia diz? Que Moisés trouxe a lei, mas a graça veio por quem? Por Cristo Jesus. Isso não sou eu que estou inventando, é palavra de Deus. Então você não gostou, é palavra. Briga com ela. Amém? Então o primeiro aspecto é esse. Qual que é o segundo aspecto? Vamos lá. Pega lá Efésios, e aí você vai ver que o próximo aspecto da armadura de Deus. Dudinha, um abraço, querido, seja bem-vindo. Abraço para a Lília também. Está lá em São Félix, está com a gente. Então, o segundo aspecto aqui é a couraça da justiça. E cara, isso é importantíssimo. Porque a couraça, para você que não conhece a couraça, é uma espécie de colete feito de couro. Por isso couraça. Esse couro era enrijecido, ele era um couro mais duro. O soldado usava para proteger o seu peito das flechas, dos dardos que eram lançados contra ele. Então, vamos lá. A couraça aqui, ela tem o objetivo de proteger o seu peito, de proteger o seu coração. E toda vez que nós vemos coração na palavra de Deus, a palavra está dizendo o centro das emoções humanas. Meu irmão, você precisa ter o seu coração guardado pelo Senhor. Você precisa ter o seu coração protegido. Não entre na guerra com o coração desprotegido. É problema para você. Então, Felipe, por que é problema? Porque nós vamos entender que essas setas, que esses dardos inflamados do maligno, não é outra coisa, meu irmão, senão acusações, condenação do inferno contra a sua vida. E aí a Bíblia diz que um coração cheio de condenação não pode ter um relacionamento saudável com o Senhor. Meu irmão, alguém que está com o coração acusado, ele não pode ter um relacionamento com o Senhor. Tem muita gente dentro da igreja que ele está com o coração acusado, e por causa disso ele não tem um relacionamento saudável com Deus. Enquanto houver dívida, não há relacionamento. Meu irmão, se você deve a alguém, você sabe que se a pessoa vai no rolê e você fica sabendo que ela vai, você nem vai. Por quê? Porque você está devendo, não tem dinheiro para pagar. Então, enquanto você tem dívida com Deus, enquanto você tem dívida com o Senhor, você não tem relacionamento com Ele. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, eu separei o versículo aqui, mas eu sou terrível para seguir isso aqui. Mas 1 João, capítulo 3, versículo 20 e 21, está dizendo isso. Lá diz que nós percebemos a acusação no nosso coração e isso impede-nos de ter um contato genuíno com o Senhor. Tá vendo aqui que o trem é mais embaixo, goianamente falando? Então, você precisa de uma couraça, e essa couraça vai proteger o seu coração dessas acusações, vai proteger o seu coração da condenação, desse sentimento de acusação. Qual que é a couraça? A couraça da justiça. Quando a gente fala de justiça, meu irmão, é algo que eu e você já estamos diplomados. Eu creio que você já tem essa revelação. Qual justiça é essa aqui? É a justiça que eu produzo? É a justiça, porque eu sou um cara justo, eu ajudo as velhinhas a atravessar a rua, eu pago os impostos, eu não falto aula, não atravesso fora da faixa, eu não furo fila. Não é essa justiça que você produz. A justiça que salva você e que protege o seu peito, protege o seu coração, é a justiça proveniente do Senhor. Um abraço para a Natália, para a Cíntia. A Cíntia, eu acho que é de Água Boa, Nova Chavantina, salvo engano. E o Pedrox está conosco também, seja bem-vindo, meu irmão. Então,
a couraça da justiça aqui não é a justiça que você produz. Olha o que diz Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, ou seja, não tendo a justiça que você produz, mas a justiça do Senhor, que procede da lei. Então, justiça própria é a justiça que procede da lei. É a justiça que você pode falar, eu tenho porque eu obedeci a lei. Não é essa. Senão, aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede em Deus. Então, a justiça que você tem baseada na fé é a justiça que faz o diferencial. É a justiça que provém do Senhor. É essa justiça que vai proteger seu coração. Meu irmão, em tempo de praga, em tempo de pandemia, em tempo de condenação, vai fazer muita diferença você ir para a guerra com colete. Cara, o que eu vi de gente nesses dias aí, principalmente no começo, é o Senhor castigando, é o Senhor colocando praga, é a ira do Senhor, é o furor da sua ira, sabe, pessoas acreditando isso, a ira do Senhor. Porque é isso, porque é aquilo. Quantas pessoas que, por exemplo, fica doente, ou o filho fica doente, ou perde o emprego, ou bate o carro e fala, meu Deus do céu, isso é porque eu não dizimei, isso é porque eu não fiz isso, isso é porque eu não fui no culto ontem, porque isso é porque... Não. Tem gente que busca a todo momento isso. Essa penalidade por causa da desobediência é porque ele ainda vive na lei. Então, se ele obedece, ele é abençoado, ele é filho, ele é salvo. Mas se ele não obedece tanto assim, aí ele já é maligno, maldito, vai perecer, é castigado, é tudo isso. Então, meu irmão, você precisa ter a couraça da justiça. Isso para pastor é fundamental. Já vi muito pastor sofrendo por causa disso. Já vi muito líder sofrendo por causa disso. Já vi muito pai e mãe de família vivendo dessa forma, casamento destruído por isso. Quantas pessoas que não vivem um relacionamento com Deus genuíno por causa da condenação? Porque infelizmente não tem a couraça da justiça. É por isso que, meu irmão, eu convido você a colocar a couraça da justiça. O que é colocar a couraça da justiça, Felipe? É crer, confiar que a justiça do Senhor está sobre a sua vida. Eu não sou justo, você não é justo. Eu não sou perfeito e você muito menos. Mas, não tão muito menos, pode ser muito mais. Então o que acontece? Infelizmente, nós, pecadores, não somos justos. Precisamos da justiça que procede do Senhor, mediante a fé, para sermos protegidos, guardados e aptos para viver a batalha. Amém? Então, primeiro ponto, não perca isso. Todos os aspectos da armadura vai mudar a sua vida, eu creio nisso. O primeiro dele é a cinta da verdade. O segundo, a Rai Souza, se eu não me engano, essa é a prima do Neguinho. Um abraço, seja bem-vinda. O cinto da verdade, a couraça da justiça. Qual que é o outro aspecto? Vamos lá. Calçai, pois, os pés com a preparação do evangelho da paz. Uau! Então, você está com a cinta da verdade. Está firmado na verdade que é Cristo. Está com a couraça da justiça. Escondido no Senhor. É justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu mandei um abraço para o Tiago. Um abraço, Tiago. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, a couraça da justiça. E agora, você tem que calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que é a preparação do Evangelho da Paz? Primeira coisa, os pés é o que vai dar firmeza no seu caminhar. É o que vai dar firmeza na sua caminhada com o Senhor. Aquilo que nós estamos falando, só pode ter um relacionamento saudável com o Senhor quem entendeu que não é mais inimigo, que não está mais contra o Senhor, mas que está do lado do Senhor. Ele não é mais contra nós, é a favor de nós. Amém? Então, meu irmão, há promessas demais para você. Você foi chamado para pisar serpentes e escorpiões. Uau! Mas só pode pisar serpentes e escorpiões se você tiver calçado. E o calçado que vai proteger os seus pés, meu irmão, é o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Que paz é essa? Meu irmão, paz é algo que realmente é impagável. É algo que vai fazer completamente o diferencial no seu relacionamento com o Senhor. Porque paz aqui é o sinal de que a inimizade entre você e o Senhor acabou. Que a inimizade entre você e o Senhor acabou, de fato é isso. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Não vou trazer esse exemplo agora não, porque vai ser fundamental para o próximo aspecto da armadura. Mas a paz é o que vai direcionar a sua caminhada. Por quê? Porque agora você não está mais escondendo do Senhor. Você não está com medo mais do Senhor. O seu relacionamento com o Senhor pode agora estar firmado na paz.
Por quê? Porque antes, outrora, você era inimigo do Senhor, mas agora você pode ter um relacionamento de amizade, de paz com Deus. A tempestade que habitava na sua vida acabou, porque hoje com o Senhor você pode ter paz. Ele é o príncipe da paz. Então você pode descansar nisso. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 19. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então presta atenção que isso aqui é fundamental. Esse aqui é daqueles textos que muita gente entende errado. Sabe, a paz é o fundamento da firmeza no combate. Você só pode lutar contra o diabo, contra as hostes espirituais, se você tem paz com Deus. Se você não tem, meu irmão, vai ter problema. E essa paz você só pode ter se você entender que não depende de você, que depende do Senhor. Meu irmão, só tem paz quem não carrega nas costas. Só tem paz com quem não tem a responsabilidade fora do seu controle. Então, tem muitos irmãos que eles tomam para si dores, sofismas, brigas, problemas que não cabem a eles. Esse é um problema. É por isso que quando você confia no Senhor, você tem paz consigo e paz com Ele. E aí você pode viver essa luta. Aí o que acontece? Agora você passa a estar apto para guerrear. Mas olha o que o texto diz. Porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, como é que você vai derrotar o diabo? Está aqui uma receita para você derrotar o diabo. Qual que é? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, você está lutando contra o diabo, meu irmão? Muitas vezes o pensamento que vai vir sobre a sua vida é o pensamento de desqualificação. Ei, você não pode fazer isso não. Quem é você para repreender um demônio? Quem é você para fazer isso? Quem é você para ser abençoado? Quem é você para bater no peito e dizer que é salvo? Vários pensamentos de desqualificação vão vir sobre a sua vida. Aí o que acontece? Se você, meu irmão, não está firmado, não está usando as botas da preparação do Evangelho da Paz, você pira. Então o que você tem que usar? O Evangelho da Paz como sua segurança, como a firmeza. O que você vai fazer? Você vai levar todo o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Aí quando o irmão lê esse texto aqui, 2 Coríntios capítulo 19, versículo 4 e 5, ele fala, tá vendo? Eu tenho que levar o meu pensamento cativo para obedecer a Cristo. O meu pensamento tem que obedecer a Jesus. Amém, eu creio nisso. Mas não é o que o texto está dizendo. Ele está dizendo que você tem que levar, toda vez que as fortalezas aparecerem, toda vez que vierem sofisma, toda vez que vier altivez do inferno, levante do inferno contra você, contra a sua casa, o texto está dizendo que você precisa levar cativo. Cativo é preso. Tem que pegar seu pensamento, prender ele e levar ele até onde? Até a obediência de Cristo. Uau! O que isso quer dizer, Felipe? Eu não peguei a revelação. Então pega agora. Você tem que pegar toda vez que vier condenação, desqualificação, ataque do diabo, sofisma, problemas que o inferno tem plantado na sua vida, você tem que lembrar que Cristo já obedeceu, que a obediência já foi concluída, que já houve o tetelestai, está consumado. Então você pega o seu pensamento de medo, de insegurança e fala, não, peraí, você prende ele cativo e leva ele à obediência de Cristo. Você fala, opa, que pensamento é esse? Tá louco? Sai daí, meu irmão. Lembra que a obediência de Cristo é completa. Lembra que Cristo já obedeceu todos os mandamentos. Meu irmão, a insegurança bate, o medo bate, tudo bate. Mas você precisa levar cativo o seu pensamento. Levar ele, escancarar, esfregar na cara do medo, da insegurança. Falar, olha, Cristo já obedeceu os mandamentos. Cristo já cumpriu aquilo que era necessário. Um abraço para Mateus, para Emanuel, para o Luke, para Manu e para Márcia, né? Para Alessandra, que está conosco, que entrou agora há pouco. Sejam bem-vindos. Então, a receita aqui é essa. Quer destruir fortaleza? Quer destruir levando o inferno? Leve o seu pensamento, prende o seu pensamento na obediência de Cristo. Ah, mas eu não sou qualificado. Não é, mas Cristo é. Ah, mas eu não sou perfeito. Não, mas Cristo é. Ah, mas eu não sou firme. Eu vivo vacilando, eu subo. Hoje eu tô crente, amanhã eu não tô tão crente mais.
Ok, mas lembre-se, Cristo, Ele é permanente, Ele permanece firme para sempre, Ele é a nossa rocha, é por isso que nós podemos escorar nele, porque Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Amém? Você está entendendo isso agora? É por isso que você pode ter firmeza, por isso que você pode chegar pisando com os 2 pés no peito do diabo. Por quê? Porque você lembra agora da obediência de Cristo. Ah não, Cristo foi obediente, Ele foi perfeito, o pagamento foi realizado. Amém? Sabe quando você tem moral com alguém? Aí você chega e se precisar de um favor, você tem. Sabe quando você... Moral, é o que eu chamo de moral. Você tem moral com alguém, é algo maravilhoso. Agora, experimenta quando você faz alguma coisa de errado contra alguém, essa pessoa descobre e você precisa de um favor dela. É a coisa mais complicada do mundo. Você não tem cara pra chegar lá e pedir um favor. Por quê? Porque você sabe que a outra pessoa sabe que você fez mal pra ela. É terrível. Ninguém tem fé assim. Ninguém tem firmeza para pedir algo dessa forma. Tem muito crente dessa forma também. Ele não tem coragem de pedir algo para Deus, de ordenar algo do mundo espiritual. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, ele está sempre num pensamento de que a dívida está lá ainda, de que ele está brigado com Deus, de que o relacionamento dele com Deus não está legal. Meu irmão, seu relacionamento com Deus hoje está em paz. Por isso que você precisa calçar os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Amém? Quando você entender isso, você tem fé, meu irmão, para chegar arrebentando a porta do inferno, porque ela não resiste à igreja. Você tem autoridade para mudar a história da sua casa, da sua família, da sua vida espiritual, dos seus negócios. É a armadura. Amém? Então, nós já pegamos a cinta, já pegamos a couraça, já pegamos o sapato da preparação do Evangelho. Aleluia! Olha o que Michel postou. Meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. De fato. Por quê? Porque não entendeu ainda. O Senhor só pode ter prazer naqueles que estão na graça. Se você está na lei, meu irmão, você ainda não é capaz de gerar prazer no Senhor. Não é. Porque só é capaz de gerar prazer no Senhor quem está em Cristo. Amém? Qual é o próximo ponto? E agora o trem vai embaçando, vai ficando bagunçado. Vamos lá. Olha, eu já pulei o capacete? Não pulei não, né? Então vamos lá. Embraçando sempre o escudo da fé. Então, é por meio do escudo da fé, meu irmão, que você vai se proteger contra as setas. Você vai se proteger contra os dados que o diabo vai lançar contra você. Então, todo o tempo o diabo vai lançar pensamentos de desqualificação no seu coração. E sabe o que é interessante? É que toda vez que ele lança esses pensamentos eles não são em terceira pessoa. Ele não fala assim, olha Michael, você é incapaz, incompetente, olha você não é santo, você não... Não, ele sempre coloca, eu sou em primeira pessoa, eu sou incapaz, eu não sou santo, eu não sou salvo, eu não sou filho amado, Ele sempre colocar na primeira pessoa. Por quê? Porque para você parece que é um pensamento que nasceu dentro do seu coração. Meu irmão, creia nisso em nome de Jesus. Você precisa embraçar o escudo da fé. Porque quando você embraçar esse escudo, meu irmão, você estará apto para se defender de toda a condenação, de todo o sofisma, de toda a mentira que o diabo ele vai buscar plantar no seu coração. Amém? Olha o que diz Judas 1,3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, isso aqui que é o segredo de tudo. Meu irmão, a caminhada cristã se resume a isso aqui. Então, tem 1000 livros aí falando de guerra espiritual. Você vai ver 1000 livros falando da sua caminhada cristã. Mas se você não entendeu o básico, se você não entendeu o arroz com feijão, não adianta comer o churrasco. Qual que é o básico? Qual que é o arroz com feijão? É isso aqui, meu irmão. Se você não aprender, não ter o escudo da fé, você não vai poder caminhar com o Senhor, não vai ter uma vida cristã saudável. Mas, poxa, Felipe, que escudo da fé é esse? Tudo no Novo Testamento envolve fé. Tudo envolve fé. Mas o escudo aqui não é o fato de você ter fé. Não é o fato de você ter fé que vai mudar você. Não é o fato de você ter fé que vai fazer diferença.
O pulo do gato aqui não é ter fé, mas é ter uma fé correta. Você entende isso? Já preguei sobre isso. Tem muitas pessoas que creem em Deus. Amém. É o primeiro passo. Crer em Deus. Crer que Deus existe. Mas isso não é o suficiente para salvar você. Você precisa crer que Cristo morreu por você. Ele pagou os seus pecados. A justiça que havia nele, está sobre você. O seu pecado foi colocado sobre ele. Houve uma troca no mundo espiritual. E hoje você pode estar em posição de satisfação do Senhor. Uau, amém. Entenda isso. Essa é a fé. Não adianta, meu irmão, você ter fé no Palmeiras, fé no Flamengo. Você precisa ter fé na obra da cruz. Muitos irmãos, crentes, irmãos abençoados, mas que não nasceram de novo, porque não creem corretamente. Ele crê em Deus, está no culto todo domingo, toda vigília ele está lá. Ele está, sabe? Amém. Mas ele ainda não crê que Cristo pagou os seus pecados. Ele não crê que a obra foi consumada no Calvário. Ele não crê. E aí que é o problema. Porque se você não crê, quando o diabo lançar, meu irmão, um ataque, você não sai do lugar. Tem muitos irmãos que têm 30, 40, 50 anos de crente, mas eles não saíram do jardim da infância espiritual. Por que não saíram? Porque todas as vezes que eles começam a caminhar, que eles começam a crescer, vem um ataque. Cara, eu nasci nesse meio, eu era de uma igreja muito legalista, e aí o que acontece? Às vezes uma pessoa, um irmão, ele começava a caminhar, aí ele pegava a liderança de uma célula. Sabe qual era o problema? Quando ele começava a pegar uma liderança de uma célula 3, 4 semanas, às vezes 1 mês, 2 meses depois, ele abalava, porque ele não se sentia capaz, não se sentia merecedor e ele abandonava. Isso muito na minha adolescência acontecia demais. Ela pegava, ela tinha um desejo, o coração aberto para viver a obra, mas ele parava no meio do caminho, porque ele falava, não sou merecedor, não sou capaz. Por quê? Porque o diabo ele lançava a seta. A pessoa começava a crescer, começava a desfrutar de uma intimidade com o Senhor, ele lançava uma seta. Ele estava começando a crescer em oração, ele começava a crescer em intimidade com o Senhor, aí pronto, ele lembrava de uma questão do passado dele, ele se sentia desprestigiado, ele se sentia desqualificado a viver o sobrenatural com o Senhor. Por quê? Porque não embaraçava o escudo da fé. Aprenda, meu irmão, a carregar consigo o escudo da fé e a se proteger do ataque do diabo. Amém? Porque só assim você vai se tornar inabalável. Nesse período, meu irmão, de pandemia, nesse período, meu irmão, de isolamento social, quantos irmãos não foram abalados? Quantas pessoas cristãs foram abaladas? Por quê? Porque você crê que é abençoado, você crê que é filho amado quando o carro novo está na garagem, quando você está com as dívidas pagas, quando está tudo bem? Amém. Agora, quando o ser começa a fechar, meu irmão, tem irmãos aí que abalam, treme na base. Por quê? Porque infelizmente ainda não está com o escudo da fé, não está com o sapato do Evangelho da Paz. Precisa disso. Você precisa ter firmeza no seu Evangelho, firmeza no Evangelho de Cristo. Você precisa confiar nisso. Ainda que todas as coisas ao seu redor busquem abalar você, se você está abraçando o escudo da fé, meu irmão, nada segura você. Amém? Mas vamos lá. Por quê? Porque agora vem um capacete da salvação. E agora que é um problema aqui, que é uma pedra de tropeço, infelizmente, para muitos irmãos. Mas eu creio que isso vai ser quebrado agora em nome de Jesus. Um outro aspecto da armadura do Senhor é o capacete da salvação. Capacete, meu irmão, é para proteger o quê? Proteger mente, proteger cabeça, cachola. Então, você precisa ter um capacete para proteger sua cabeça. Se você não tem um capacete, meu irmão, não adianta nada você usar couraça, você usar sapato, você usar cinta. Não adianta. Por quê? Qualquer meio esperto lá, meio besta, ele vai acertar você na cabeça. Não adianta, meu irmão. Você precisa usar o capacete da salvação. Felipe, qual é o capacete da salvação? Meu irmão, o capacete da salvação é a convicção, é a certeza de que você está salvo no Senhor Jesus. É a convicção da sua salvação. Se tem um trem que vai trazer segurança para você, segurança para a sua vida espiritual, que vai tornar você inabalável, é a certeza da sua salvação. Felipe, eu não tenho certeza da minha salvação porque eu posso errar. Então você está quase certo. Esse pensamento de que você erra, está certo. Você só está olhando pela perspectiva errada.
Eu também, se minha salvação dependesse de mim, eu não seria salvo. Eu só sou salvo porque não é obra minha, é uma obra de Cristo Jesus. E sabe por que eu tenho certeza? Porque Ele nunca erra, nunca errou e jamais errará. Ele é perfeito em suas obras, Ele começa e termina, Ele é o bom Senhor que completa as suas obras. Ele começou a salvação em mim e tem me salvado diariamente e completará essa salvação sobre a minha vida. Amém. Mas eu sei que para muitos ainda isso é um problema. Então você precisa passar disso agora. Por quê? Porque se você ainda não tem convicção nisso, meu irmão, você tem um problema sério nas mãos. Como eu disse, na minha adolescência havia um pensamento, a gente não tinha certeza da salvação. Era até um problema você crer que tinha certeza da sua salvação. Era um problema. Por quê? Porque soava como altivez, soava como alguém que se achava. Olha, Felipe acha que é santo, que está salvo, está garantido? Jamais. Por quê? Porque todo dia a dia tinha essa conversa lá. Então, pensa que terrível. Tá passando um irmão abençoado com o som aqui. Amém. Então, pensa como é que era a situação. Eu lembro que tinha um pensamento que era o seguinte: os irmãos buscavam viver uma vida com o Senhor, buscavam, iam nos cultos, iam na oração pela parte da manhã. Mas sabe qual era o medo que eles tinham? É de, sei lá, algum dia eles estarem atravessando a rua, tropeçarem em alguma coisa, numa pedra, lá no tijolo, no meio-fio, e xingarem, sei lá, falar uma coisa, uma palavra feia lá, e aí logo depois um carro atropelá-los e eles morrerem. Por que isso era um problema? Porque na cabeça deles disse: pronto, tá vendo? Alguém que viveu toda a vida com o Senhor, mas na última hora ele tropeçou, xingou, o carro veio, atropelou ele morreu, não teve tempo de pedir perdão, foi pro inferno. Agora você pensa na cabeça de um irmão, como é que ficava? O irmão ficava atribulado, morrendo de medo de sei lá, viver toda uma vida buscando a Deus, mas no momento de recaída, no momento de pecado, ele fosse arrebatado, ou ele morresse, e ele, a partir daí, fosse para o inferno, fosse condenado. Era uma vida inteira de medo, era uma vida inteira de condenação, de receio. Não tinha paz, não tinha nada. Meu irmão, quem que aguenta um trem desse? É por isso que você precisa usar o capacete da salvação. Crer nisso. Não é algo que depende de você, porque se dependesse de você, não haveria salvação. É algo que vem de Cristo. E por que isso é importante? Muitos irmãos, quando falam de batalha espiritual, falam de brecha. Ah, não deixa a brecha aberta, fecha as brechas, olha a brecha aqui, olha a brecha acolá. Meu irmão, sempre quando você fala de brecha, você pensa em pecado. Ah não, o irmão está com a brecha aberta lá, ó. Meu irmão, sabe o que é uma brecha aberta? É um momento, é alguma parte do seu corpo que não está coberta com a armadura. Sabe o problema? Lembre-se do rei que foi para a guerra, e aí ele estava com a armadura, mas a flecha caiu entre uma brecha que havia dentro da sua armadura, ele morreu. A brecha aqui é isso. Meu irmão, não adianta você usar a couraça da justiça, a cinta da verdade, o sapato da preparação do evangelho, o escudo da fé, se você não coloca o capacete da salvação. Creia nisso. Lá em Goiânia havia uma irmã, Conceição, se eu não me engano, na videira sede, né? Ela faleceu tem pouco tempo, havia 100 anos. O pastor Luiz contava muito o testemunho dela. Ela era uma senhora e ela tinha uma tática para evangelizar. Qual que era a tática dessa senhora? Ela chegava em qualquer pessoa, a pessoa abordava ela, qualquer pessoa que chegava para ela, ela perguntava: você tem certeza de onde você vai passar a sua salvação? Ela questionava: onde você vai passar a vida eterna? Você tem certeza de que você é salvo? E aí a pessoa falava e tal, ela vinha fazer o apelo, amém, era salvo, na maioria das vezes. Mas aí eu fico me perguntando, se essa irmã passasse de igreja em igreja fazendo esse apelo, se ela perguntasse de cada irmão, um por um, falei, onde você vai passar a sua eternidade? Você tem certeza da sua salvação? Quantas igrejas teriam que ser evangelizadas por inteiro? Quantos irmãos teriam que passar pelo apelo novamente? Porque não creem que a obra de Cristo está consumada. Isso é terrível. Então, a Ju Polêmica está conosco. Seja bem-vinda, Ju. Então, isso é problemático, meu irmão. Se você não sabe onde vai passar a eternidade, se você não tem convicção da sua salvação, você tem um problema sério. Porque não adianta, meu irmão, você rezar, orar, fazer isso, tudo aquilo outro, buscar fechar as brechas, se você, meu irmão, está com a brechona aberta na cabeça. Se você não usa
o capacete da salvação. Não é Ju Polêmica não, é Juliana Lacerda, advogada. Oh, meu Deus do céu. Maravilha, porque eu costumo. Então, creia nisso. Meu irmão, use a armadura. Então, a armadura não é mística. A armadura é uma fé que você precisa ter. São aspectos da sua fé que você precisa adotar. Então, você já tem a couraça da justiça, capacete da salvação, cinto da verdade, o sapato da preparação do evangelho. E você tem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é a palavra. E aí vem logo aquela pergunta de novo. Que palavra é essa? Porque quando você vai no grego, você pega a sua Bíblia Olive Free e põe o dedo em cima dela, pode ter duas origens. O termo palavra, na palavra de Deus, na Bíblia, ela tem origem em dois termos no grego. Pode ser ou rema, ou pode ser logos. Então, se você fez o cursão, você lembra disso. Logos, rema. Logos é a palavra escrita. Então, a sua Bíblia que está aí com você, ela é a palavra escrita, é a logos. Mas existe também a rema. O que é a rema? É quando o Espírito de Deus, ela vivifica essa palavra, ela traz essa palavra do seu coração e ela começa a queimar em você. É quando o Espírito, ela traz essa revelação para o seu coração. Isso é fundamental. E aí o que acontece? Nesse texto aqui, em Efésios capítulo 6, está dizendo que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E a palavra no original aqui é rema. Então não é a Bíblia Sagrada. Não, a palavra aqui é rema. É a palavra revelada do Espírito do Senhor. Então, meu irmão, por que isso é importante? Você precisa entender isso. Por quê? Porque a palavra que é gerada no seu coração vai determinar a sua conduta. A palavra do Senhor que direciona você é que vai determinar aquilo que vai mudar na sua vida. Então, entenda isso. Você quer destruir as hostes do inferno? Você quer limitar o poder do diabo na sua vida? É simples. É só juntar duas coisas, dois fatores. Quais são, Felipe? Palavra de Deus e vida. Você junta isso. Você quer viver, quer quebrar o ataque do inferno? É só você agir de acordo com a voz do Espírito. Se você, meu irmão, seguir esse caminho, não tem erro. Não tem erro. Jesus disse, olha, as minhas palavras são... cadê? João 6,63. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então, junta os dois. Espírito e vida. E vai mudar a forma como você lida com as coisas espirituais. Vai mudar. Porque você precisa entender que você é um ser chamado para ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Para de agir, meu irmão, só pela cabeça. Para de agir, a Deus dará. Não deixe a vida te levar. Comece a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E, meu irmão, a sua vida vai ser transformada. Amém? Então, pelo amor de Deus, para com esse entendimento de que a armadura aqui é algo místico. Não é. São aspectos do Evangelho do Senhor para a sua vida. Aprenda isso, receba isso. Você quer se tornar inabalável no Senhor? Aprenda a confiar no Evangelho da graça. Aprenda a confiar que a obra já foi feita. Entenda que a obra já foi consumada até Telestai. Meu irmão, quanto mais você crê nessa verdade... Felipe, sabe o que é interessante? A gente sempre está buscando coisas novas. Então, você vai pregar, as pessoas... Meu Deus, qual será a palavra nova que vai ser trazida? Qual que vai ser a palavra que vai ser oferecida para nós, ministradas a nós hoje? E você busca palavras novas. Mas sabe, meu irmão, o Evangelho não é novo. Não tem nada novo. Então, qual que é o problema? O problema é que o nosso dilema é sempre permanecer nesta luta. De quê? Amém, a Eritiene está conosco. A Eritiene e a Talk Sport Beach. Sejam bem-vindos. Então, o dilema da vida cristã é simplesmente esse. É você permanecer em fé. O que é permanecer em fé, Felipe? Qual a fé? Eu já falei, é a fé em Cristo Jesus. A sua vida cristã vai bater aí. É aí que o caminho é esse. Então, meu irmão, não adianta inventar isso, 1000 maneiras para aquilo. Não, é besteira. Entenda e permaneça na fé. Vem dificuldade, vem pandemia, qual que é a resposta de Deus? Você já tem, meu irmão. Então, sabe o que é interessante você dirigir uma igreja que crê na graça de Deus? É que as circunstâncias mudam, tudo muda. O mundo está desabando, 1000 ao meu lado, 10.000 ao meu direito. Mas você pode permanecer tranquilo, porque a palavra você já tem. O segredo você já tem.
Então não adianta ficar buscando fórmula, 10 passos para isso, 7 passos para aquilo, 7 unções daquilo outro. Meu irmão, é besteira. Entenda a palavra da graça, creia nela, e, meu irmão, coisas vão ser mudadas na sua vida, e para melhor. Por quê? Dia após dia você é desafiado a permanecer em fé. Dia após dia você é desafiado a permanecer confiando nessa palavra. É como eu digo, é fácil você querer que é filho amado quando tudo vai bem, mas quando entra no cheque especial, quando bate o carro, quando briga com a esposa, meu irmão, aí você fica na dúvida. Permaneça, mesmo assim eu sou amado pelo Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, o que o diabo está virando aí, mas eu sei que o Senhor vai converter todas essas coisas em meu favor. Amém. Só para terminar, em Hebreus tem uma passagem muito forte. Ela diz que o Senhor ele vai remover tudo aquilo que é abalável, para que aquilo que é inabalável venha à tona. Já preguei sobre isso, uma palavra que mexeu muito no meu coração. Então, talvez hoje há coisas que são abaláveis na sua vida. O que é algo abalável? É algo que pode ser abalado, é algo que treme, que balança. O vento vem, o terremoto sacode tudo. Tem coisa na sua vida assim? Ah, Felipe, meu casamento está abalado, meus negócios estão abalados, minha vida sentimental está abalada, tem um monte de coisa abalada. Eu sei, meu irmão. Mas se está abalado é porque não está firmado na coisa correta. Então a gente tem medo de tremor, mas sabe, tremor é algo bom. Sabe que o abalo é algo bom, porque se o tremor está vindo, você sabe que algo não está certo. Então imagine, por exemplo, um terremoto. Antes do terremoto acontecer, um chacoalho, né, da terra acontece antes. Então, quando começa um terremoto lá, o abalo sísmico, né, que chama, ele começa, as pessoas já se protegem, se está no prédio, sai do prédio, entra debaixo de uma mesa, tem todo um protocolo para fazer. Por que isso é possível? Porque eles perceberam que é um abalo ali. E quanto que isso é corrigido? A partir de um abalo. Se não tem abalo, não tem correção. Então, meu irmão, existem coisas outras que podem estar abaláveis na sua vida. Por que está abalável? Porque talvez não está escorada, não está escondida no Senhor. Só pode permanecer inabalável quem está firmado na rocha que é Cristo e que não muda. Existe um lugar que não muda. Esse lugar é a rocha que é Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você permanece nele, meu irmão, e tudo que você coloca nele permanece inabalável. É por isso que Deus permite alguns abalos na sua vida. Sabia disso? Deus permite isso. Por quê? É para mostrar para você, olha, tá vendo, Felipe? Se esse departamento aqui da sua vida abalou, é porque ele não estava num lugar inabalável. Ele não estava em Cristo. Ah, sabia que seus negócios abalaram? Porque você estava confiando no seu próprio peito. Não, eu sou o cara, né? Eu sou um grande empreendedor nato, eu fiz né, curso de administração, sou da... Enfim. Você é abalável, você fica doente, você... Um monte de coisa. Você é a areia do mar. Agora, se o seu negócio está na rocha que é Cristo, meu irmão, esse fato se torna inabalável. Amém? Por último, o texto lá em Efésios capítulo 6. Aleluia, olha o que o Michael diz. 2020 ainda não acabou e tem tudo para ser o melhor de nossas vidas. Eu creio que o Senhor vai converter toda essa situação em nosso favor. De fato, meu irmão, eu creio do fundo do meu coração que o Senhor vai converter tudo isso em nosso bem. Não foi o Senhor que plantou, não foi o Senhor que lançou esse mal sobre a nossa vida, mas eu creio que o Senhor coopera, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Eu creio de fato nisso. Então tem males que você planta, mas o Senhor é tão misericordioso, tão abundante em favor, que Ele permite que as coisas se convertam e cooperem para o seu favor. Amém? Amém, meu irmão. Por último, em Efésios 6, deixa eu ver se eu não pulei nada. Amém. Diz um texto, orando em todo o tempo no Espírito. Quando a gente fala em orar em todo o tempo no Espírito, a galera fica louca. Como é que eu vou orar o tempo todo no Espírito, Felipe? Isso é impossível. Como é que eu vou orar o tempo inteiro? Meu irmão, eu já preguei sobre isso, não tem como te trazer tudo isso, te provar que isso aqui é oração em línguas. Mas isso aqui é oração em línguas. A oração no Espírito, a oração em línguas é um fator importante na vida de um cristão. Como é que você vai tomar mão? Como é que você vai tomar posse da armadura que eu acabei de dizer para você aqui? Meu irmão, só uma forma. Sabe, eu vou dizer algo para você. Já estou encerrando. Fica calmo, relaxa. Então, assim como a armadura, tudo no Novo Testamento está ao seu alcance.
Ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto. E Ele diz que tudo já nos foi dado. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Já foi dado. Qual que é o problema? O problema é que no Novo Testamento você só tem aquilo que você crê e desfruta. Crê e recebe. Se você não crê, você não desfruta. Então, a armadura já está aí. Você já tem acesso a toda ela. Já tem. Felipe, então por que você pregou isso? Porque você precisa crer e tomar posse. Isso é tremendo. Sabe? É aquela velha história. Talvez você tenha aí, meu irmão, uma promessa, sei lá, você tem um documento que vale muito dinheiro. Mas você não crê nisso. E você está com o documento, vai perder o documento e não vai tomar posse daquilo que aquele documento tem para te oferecer. Você entende isso? Lembra que eu te falei da senhorinha lá do Goiás, que ela tinha uma escritura entregue a ela, mas ela não sabia ler, e ela passou a vida inteira vivendo como pobre e tinha direito a uma fortuna. Tem muitos irmãos que vivem dessa forma. Ele tem direito a tudo no Senhor, mas ele vive como se fosse um mendigo espiritual. Ele não tem nada diante do Senhor. Vive uma pendenga, uma mendiguez espiritual. Por quê? Porque ele não crê naquilo que o Senhor tem para ele. Tudo já lhe foi dado, mas para você desfrutar, você precisa crer. É aí que entra a oração em línguas. Porque a oração em línguas, ela vai edificar o seu espírito. E quanto mais o seu espírito é edificado, meu irmão, quanto mais o seu espírito é edificado, é próspero, mais você tem revelação do Senhor. E quanto mais você tem revelação, mais o Senhor está disposto a você. Você crê nisso? É por isso que a palavra aqui da espada é a rema. Por quê? Porque é a revelação de Deus para você. Você só pode ter acesso àquilo que o Senhor tem para você se você tiver revelação. Se você crer. Salvação é para todos, mas uma galera vai para o inferno. Por quê? Porque não crê. Simples assim. Uma galera era para ser abençoada pelo Senhor de todas as formas. Mas não é, porque não crê. A armadura está para você, meu irmão. Você precisa crer. Crê hoje e receba em nome de Jesus. Amém? Eu vou terminando por aqui. O Instagram já está me cobrando aqui, 1:40 segundos. Eu vou só orar com você, meu irmão. Estou com saudade de uma galera aí. Muita gente não pôde participar. Já participei com algumas pessoas. Um abraço para o Tiesco, um obreiro abençoado. Lá em Tiquira, está conosco também. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Ele já tinha cumprimentado, né? A Thalita, a Carolina está conosco também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Abraço a todos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu vou apresentar agora, papai, nesta noite a cada um dos meus irmãos, homens e mulheres, moças e rapazes abençoados pelo Senhor. Eu creio, papai, que há uma armadura confiada a nós. Nada místico, não, papai. São aspectos da revelação da palavra do Senhor. Por isso, eu invoco agora o teu Espírito. Traga a nós revelação. Traga a nós, papai, em nome de Jesus, clareza daquilo que o Senhor tem para nós. Da armadura, papai, espiritual que o Senhor tem reservado para nós. Faz-nos, ó Pai, inabaláveis na Tua presença. Que nós possamos, ó Pai, passar no meio da dificuldade e permanecer, ó Pai, firmados, convictos, ó Pai, da nossa salvação, convictos, ó Pai, da nossa posição no Senhor, em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, que toda essa condição, que todos esses dias, ó Pai, venham cooperar para o nosso bem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Terminando, gente, só uma palavra. Efésios 6 está dizendo, olha, revistam-se da armadura para que resista ao dia mau. Quando é dia, quando é mau, é um dia só. Mas quando está falando de favor,